Já imaginou um país em que os salários aumentam automaticamente para tentar acompanhar a inflação que não para de crescer? Um país em que os preços são fixados por burocratas de um órgão do governo e supermercados são fechados porque ousaram reajustar os preços de acordo com seus custos? Você acha que eu tô falando da União Soviética ou da China? Na verdade, eu tô falando do Brasil da era Sarney. Bizarro, né? Mas a coisa fica ainda mais bizarra quando uma galera que jura ser de direita começa a defender exatamente isso para resolver a crise atual. Num país normal, isso não seria sequer cogitado, mas a gente está falando de um Brasil em transe, onde as pessoas querem mudar tudo que está aí, esquecendo que há pouco tempo vivíamos num caos muito pior. Um caos provocado pelas ideias que agora elas estão defendendo pra gente mudar tudo isso que está aí. No começo, tudo parecia às mil maravilhas. Sarney anunciou seu novo plano econômico para combater a inflação. Uma inflação que fechou em 235% em 1985. Hoje, quando a gente lembra que a inflação em 10% na época da Dilma já destruiu o poder de compra da classe média e das classes mais baixas, deveríamos recordar o que eram aqueles tempos sombrios. O plano cruzado parecia uma beleza. Subiram os salários, aumento de 8% para os funcionários públicos e de 15% para o salário mínimo. Criou também o gatilho salarial, ou seguro inflação. Os salários tinham que subir automaticamente sempre que a inflação passasse de 20%. Congelaram os preços de alimentos, combustíveis, produtos de higiene e limpeza, além dos serviços. Congelaram o câmbio também, 13,84 cruzeiros por $1. Criaram a tal tabela da Tsunami, publicada nos jornais e fixada nos supermercados, mostrando quanto cada coisa deveria custar. O povo se mobilizou e não foi por causa da Copa do Mundo. Com a tabelinha em mãos, checavam se os preços estavam sendo respeitados, os famosos fiscais do Sarney. Descumpriu a tabela? A Tsunami vinha e fechava. E o povo aplaudia. No começo, até que deu certo. O poder de compra e as condições de vida dos brasileiros melhoraram. O presidente virou o herói da nova república. Mas não durou muito tempo. Todo mundo queria comprar. Por outro lado, os produtores não queriam produzir com aqueles preços. Basicamente porque eles estavam tendo prejuízo. O resultado? Prateleiras vazias. Teve filas e até racionamento de produtos. O governo chegou a apelar para desapropriação de bois no pasto para tentar atender o consumidor. Depois de 9 meses de caos na economia, nascia um novo plano, o Cruzado 2, o retorno. Os preços foram descongelados e a inflação voltou a todo vapor. Agora, vemos o mesmo tipo de histeria surgindo. Para protestar contra o aumento do preço dos combustíveis, paralisou-se a economia do Brasil inteiro por mais de uma semana. Os prejuízos ainda estão sendo calculados, apenas em perdas diretas com produtos não entregues, estragados e serviços que deixaram de ser prestados. A conta é que perdemos mais de 75 bilhões de reais durante a greve dos caminhoneiros. Isso para não falar na perda de valor de mercado da Petrobras, que no auge da crise chegou a perder mais de 120 bilhões de reais. O governo foi fraco e acabou cedendo à pauta dos caminhoneiros. O diesel foi congelado com seu preço tabelado pelos próximos 60 dias. Não satisfeito, o governo Temer instituiu uma ampla rede de denúncias via WhatsApp. O preço não está igual ao preço que o governo determinou nos postos de combustível? É só denunciar que o governo vai agir. São os fiscais do Sarney 2.0. Antes era com um broche na lapela. Agora, os fiscais do Temer usam o WhatsApp. No fim, dá a mesma coisa. Mas a loucura não para por aí. O senador Ayrton Sandoval, do MDB de Temer e também de São Paulo, apresentou um projeto de lei que altera a lei anterior, tratando de crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo. E o que quer o senador? Ele quer criminalizar a prática de aumentos de preço em situações de crise. Com isso, ele pretende prender entre 2 e 5 anos, além de forçar o pagamento de multas quem ousar seguir as leis do mercado. Só falta defender e recriar a malfadada Tsunami. O Brasil vive tempos terríveis. É preciso que a inteligência nacional tenha regredido muito para que gente que se considera de direita defenda coisas desse tipo. Em 1994, após muita luta e contra a vontade de vários aprendizes de feiticeiro da economia, conseguimos debelar a inflação e implantar a estabilidade econômica com plano real. Mesmo com toda a experiência acumulada desde então, Dilma quase conseguiu jogar o Brasil de volta numa espiral inflacionária com seu dirigismo econômico. O que o Brasil precisa são de reformas. O que o Brasil precisa é de menos Estado. O que o nosso país precisa é de menos intervenção.
Mas para que a gente possa discutir a sério essa agenda tão necessária para o nosso país, a gente precisa, antes de mais nada, parar de pensar com o fígado, de querer destruir tudo. Precisamos abandonar esse espírito de vingança que tem nos contaminado, esse espírito revolucionário e irracional. Apenas com serenidade e racionalidade, a gente vai ser capaz de construir o país com o qual tanto sonhamos. Uma coisa é certa, não será na porrada e colocando tudo abaixo, mas avançando passo a passo e reformando tudo que possa ser reformado. Um Brasil livre só nascerá desta forma, não com populismo e muito menos com histeria coletiva.